Olá, nós vamos apresentar agora o caso da empresa chinesa Talking Data. Essa é uma atividade solicitada na disciplina de Transformação Digital pela professora Carla Veiga, no curso Mestrado Profissional em Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas. O trabalho será apresentado por mim, Marcelo Carvalho, e pelo meu colega Messias Barreto. Eu farei a apresentação dessa parte inicial e o meu colega Messias fará a apresentação da segunda parte. Bom, entendendo o caso Talking Data. Bom, como nós dissemos, a Talking Data é uma startup chinesa de serviços de Big Data. Tá? Ela iniciou suas atividades explorando o mundo dos games, analisando aplicativos e rastreando anúncios móveis. Aqui a gente precisa já falar a respeito do nome Talking Data. Ela surgiu do livro do grande estudioso da qualidade, o Deming, que cunhou a expressão que em Deus nós confiamos, todos os outros devem trazer dados. Então daí surgiu o nome Talking Data, a inspiração para o nome Talking Data. Né? Em aula a gente viu o conceito da racionalidade limitada, criada por Simon, que diz que para um indivíduo tomar uma decisão, ele toma baseado em três pilares: informação, análise e tempo. E foi justamente isso que a Talking Data buscou analisar dos jogadores online, né? Quais informações que eles tinham, o que eles faziam com essas informações e qual o tempo que eles levavam para tomar uma decisão. Analisando isso, eles conseguiram fazer uma relação entre os dados que eles tinham e a racionalidade limitada. Analisando isso, eles conseguiram obter muitas e muitas e muitas informações que foram úteis para o desenvolvimento da atividade deles como empresa de análise de Big Data. Né? Bom, fazendo uma relação agora entre Data Analytics, Data Science e Business Intelligence. A Data Analytics se refere a dados históricos, aqueles dados do passado, né? A data science é o que vai acontecer, o que pode acontecer, né? E os dados e business intelligence se refere ao que aconteceu, fazer uma análise do que aconteceu para, usando a data science, projetar o que pode acontecer, né? Em relação à escolha da Talking Data pelo mundo dos games, a gente discutiu e entendeu que foi uma escolha muito acertada, porque no ambiente do jogo a empresa poderia ter todos aqueles Vs, né, que são requisitos do Big Data, né? Velocidade, volume, variedade, veracidade e valor, né? Isso porque é um ambiente fechado, um ambiente com muitos participantes, múltiplos estilos, personalidades, né? Eles estão ali com um objetivo em comum, né? É um público maravilhoso para ser pesquisado, digamos assim, e foi, né, pela Talking Data. Bom, e como que a Talking Data conseguiu fazer essa coleta e análise de todos esses dados? Ela criou um sistema de identificação de dados exclusivo, o TDID. Né? O TDID ele unificava todas as fontes de dados em um único sistema. Né? Ele empregava uma tecnologia que, além de ser uma simples ferramenta de back-end, e com isso ele se tornou robusto o suficiente para ser empregado como um serviço de verificação de identidade para vários parceiros e fornecedores. Então, o TDID, como vai ser explicado mais adiante, ele unificava todos os sistemas em um só. Foi assim que a Talking Data conseguiu essa enormidade de dados e conseguiu se expandir rapidamente. Né? Falando das dificuldades de implementação desse sistema, por ter muitas informações, uma enormidade gigantesca de informações, eles enfrentaram vários desafios, né, que foi justamente processar, analisar, armazenar essa enormidade de dados. Foram os principais desafios identificados pela dupla. Né? E onde a gente poderia implantar isso fora do ramo dos games? Né? A gente poderia implantar em vários setores. A gente debateu aqui que poderia ser implantado
em comércio eletrônico, marketing digital, comunicações, desenvolvimento de produtos e etc. Tá? E, por fim, que tipo de impacto teria na administração pública brasileira? Né? Então, trazendo aqui para a nossa realidade, né? Quando a gente vai falar de administração pública, a gente está falando de sensibilidades coletivas, né? A gente está falando do todo, né? E essas sensibilidades coletivas elas devem ser consideradas, né? Afinal de contas, o público é diferente do privado, né? O Brasil, a administração pública brasileira estaria pronta para implementar um sistema desses aqui no Brasil? E por outro lado, como seria a reação da população em saber que o governo estaria coletando dados de forma aleatória a todo momento, digamos assim, seguindo todos os nossos passos? Será que ficaria a questão, será que isso não seria usado para questões eleitoreiras pelo governo que estaria administrando toda essa coleta de dados, esse sistema? São questões bastante sensíveis e que devem ser discutidas com bastante calma. Agora passo para o Messias. Então, continuando aqui, em 2017, a companhia Talk Data passou por um processo de reorganização que resultou na formação de duas novas unidades de negócio, né? A unidade de serviços de inteligência de dados e a unidade de serviços de marketing inteligente. A unidade de inteligência de dados, ela se concentra na coleta, análise e uso de dados para ajudar a empresa a melhorar a sua eficiência na tomada de decisões. Já a unidade de serviço de marketing inteligente, ela se concentra em fornecer soluções de marketing personalizado para as empresas, né? Na nossa opinião, essa reestruturação foi uma escolha acertada, né? A criação das unidades de negócio separadas de inteligência de dados e marketing, ela permitiu com que a empresa pudesse aprimorar os seus serviços e atender de uma forma melhor seus clientes. Além disso, a reestruturação pôde ajudar a empresa a alcançar novos segmentos, né? Novos clientes, já que agora ela pode se concentrar em soluções específicas para diferentes setores da indústria. Por exemplo, a unidade de serviços de inteligência de dados, ela pode atender setores de saúde, varejo, finanças, enquanto a questão de marketing inteligente ela pode atender as empresas de comércio eletrônico e aplicativos móveis. O próximo tópico agora, ele é um questionamento, né? Ele fala assim, que tipo de aprendizado esse processo de reorganização estratégica pode trazer para as iniciativas de transformação digital no governo brasileiro? Bem, a reorganização estratégica da Talking Data, ela pode trazer algumas lições importantes para a iniciativa de transformação digital aqui no Brasil, no governo brasileiro, especialmente no que diz respeito à importância de uma abordagem estratégica para a transformação digital. Algumas lições, né, nós podemos aprender. Primeiro, identificação clara dos objetivos e metas, né? Então é importante definir objetivos claros, metas específicas para a transformação digital. Dois, foco na especialização, né? A especialização em área específica pode ajudar uma abordagem mais eficaz. Três, flexibilidade e adaptação. A transformação digital é um processo em constante evolução e é importante que as empresas sejam dispostas, e o próprio governo, né, a se adaptar à mudança que estão sempre ali em curso. Outro ponto é o envolvimento das partes interessadas, né, que é um aprendizado para a gente aí. O envolvimento de todas as partes interessadas é fundamental para o sucesso da transformação digital. Isso inclui clientes, funcionários, né, e outros stakeholders que devem ser informados e envolvidos no processo. E por último ponto de lição que a gente tem nessa questão da reorganização estratégica da Talking Data foi a questão da cultura organizacional. A transformação digital não é apenas uma questão tecnológica, mas também envolve a mudança cultural nas organizações. É importante criar uma cultura de inovação e mudança e incentivar a colaboração e o compartilhamento de ideias. O próximo tópico agora, ele pede para descrever, né, o funcionamento da tecnologia utilizada pela Talking Data. A tecnologia utilizada, ela envolve coleta, processamento e análise de grandes volumes de dados, com o objetivo de fornecer insights e soluções personalizadas para os clientes em diversos setores, né? A coleta de dados é feita por meio de instalação de um kit de desenvolvimento, né? SDK, em aplicativos móveis de terceiros, que permite a coleta de informações sobre o comportamento do usuário, como o tempo de uso, os cliques, a localização, entre outros.
Esses dados são coletados de forma anônima, né? Isso é muito importante, porque a gente vai ver lá na frente a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Garantindo a privacidade do usuário. Em seguida, os dados são processados e armazenados em uma estrutura de Big Data, que é muito dado, né? Um volume enorme de dados, que utiliza tecnologias próprias para trabalhar com essa quantidade imensa de dados. E também para processar grandes volumes de dados em escala, de forma escalar e eficiente também, porque não adianta você ter uma quantidade de dados se você não consegue processar aquilo ali de uma forma eficiente e que você possa aproveitar tudo que está disponível, né? A partir desses dados, o Talk Data aplica técnicas avançadas de análise de dados, incluindo machine learning e inteligência artificial, né? Está tão em moda aí essa questão da inteligência artificial, para extrair insights relevantes e personalizados para cada cliente, né? Então, ele trabalha, ele colhe muitos dados, ele trabalha com processamento imenso, grande volume de dados, e, por fim, através do machine learning, né? E da inteligência artificial, ele consegue tirar insights ali relevantes para personalizar para cada cliente. Os insights e soluções fornecidas pela Token Data incluem informações sobre o comportamento do usuário, perfil demográfico, preferências de consumo e outros, né? São várias informações que você consegue extrair desses dados. Isso permite que os clientes tomem decisões mais informadas e personalizadas em suas estratégias de negócio, como marketing, publicidade, desenvolvimento de produtos e outros. O quarto ponto, ele pergunta o que a gente acha se esses segmentos podem também ser utilizados aqui no Brasil, esse perfil de tecnologia. Sim, né? Assim como na China, o setor de marketing e negócios também pode ter um grande potencial de uso. Gente, na realidade, pode ser no Brasil, pode ser nos Estados Unidos, pode ser no Iraque. Então, isso aí é uma forma global. A empresa trabalha de forma global. Se ela trabalha na China, que é um país difícil de trabalhar, no Brasil, eu acredito que vai ser muito mais fácil. Então, se é assim, como na China eles também trabalham a questão de marketing e negócios financeiros, aqui no Brasil não vai ser diferente. A questão vai ser a adaptação das leis, né, do nosso país, né? Além desses setores de marketing e negócio financeiro, existem diversas outras áreas no Brasil, né, que às vezes tem uma dificuldade em outro país, mas aqui é um campo fértil. Por exemplo, saúde, educação, transporte, segurança pública e outros. A análise de dados nessas áreas pode ajudar a identificar problemas e oportunidades, avaliar políticas e tomar decisões mais informadas e eficientes, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, que a gente puxou. A análise de dados pode ajudar a identificar áreas de riscos de endemias, né? Epidemias, doenças, uma quantidade maior ou menor de crimes, né? Uma demanda maior do serviço hospitalar. Então, com esse tipo de serviço, você pode identificar de uma forma bem mais eficiente e informativa as necessidades daquela área, né? Quer seja saúde, segurança pública e outras áreas, conforme a gente já falou. E o último questionamento, que tipo de impacto a gente vê, né, para as empresas provedoras de serviços de dados e para os clientes, que somos nós? Então, é aquilo que a gente já falou um pouquinho antes, né? A empresa, à medida que ela vai se dirigindo para um país, ela tem que se adaptar à legislação daquele país, umas legislações mais rígidas, outras mais flexíveis, né? Então, aqui no Brasil, com essa Lei Geral de Proteção de Dados, trouxe um impacto significativo, tanto para as empresas quanto para nós clientes, né? Afinal de contas, essa legislação ela visa garantir a privacidade e a proteção dos dados de nós cidadãos brasileiros, estabelecendo regras claras para o uso, armazenamento e compartilhamento dos dados. Então, para as empresas provedoras, ela exige que elas adotem medidas técnicas e organizacionais para proteger os dados, né? Além de garantir que eles sejam utilizados somente para os fins especificados. As empresas também precisam ter transparência em relação aos dados coletados e o uso, né? E, além de tudo, obter o consentimento explícito, né, dos titulares dos dados para coletar e processar. Isso é claro, né? No nosso país, que tem uma democracia, é tranquilo. Talvez um outro país mais fechado, né? Um regime autoritário, talvez isso aí é uma coisa mais difícil, mas no nosso país é bem tranquilo de entender isso aí. E, por fim, já para os clientes, né, que somos nós, a Lei Geral de Processamento de Dados, de Proteção de Dados, desculpa, significa que nós teremos um maior controle dos nossos dados pessoais. Nós vamos saber como que ela está sendo colhida, né, no que está sendo utilizado. Então, nós vamos ter um maior transparência do uso dos nossos dados. É uma proteção, né? Porque antigamente
Sem essa legislação, você tinha brecha para uso indiscriminado aí dos dados dos clientes. Então, pessoal, é isso aí. Eu agradeço a todos e fiquem com Deus.